Olá, bem-vindos à Academia Continente. Eu sou a Filipa Fernandes, sou a terapeuta de sono infantil e hoje venho falar-vos sobre como melhorar o sono dos nossos bebés. Durante a gravidez pensamos essencialmente no parto e nos cuidados a prestar ao nosso bebê, mas depois mais tarde, quando finalmente temos o nosso filho nos braços, é que percebemos a real importância do sono. E se temos um bebê pequenino nos braços e ele não dorme bem, quase sempre culpam as cólicas e dizem-nos: descansa, vais ver que quando as cólicas passarem, o bebê passa a dormir bem. Mais tarde as cólicas passam e por vezes o sono ainda fica pior, então dizem-nos: vais ver que quando introduzis a diversificação alimentar, o bebê vai dormir bem. Nós esperamos pela diversificação alimentar e mesmo assim as coisas não costumam acontecer lá muito bem para o sono, então dizem-nos: vais ver que quando começar a andar, aí sim vai ficar cansado e vai começar a dormir bem. E assim vão os pais, de expectativa em expectativa, de fase em fase, e passam-se meses, por vezes anos, à espera de que o nosso filho durma uma noite completa. Mas a falta de sono não é apenas a falta de descanso. Nas crianças pequenas, não dormir pode influenciar o seu correto neurodesenvolvimento. Um miúdo pequenito que não dorme bem pode ser muito menos tolerante à frustração, pode ser muito mais difícil de autorregular, quase sempre são mais irritados, mais cansados, têm maior dificuldade em concentrar-se, portanto afeta de facto o seu correto neurodesenvolvimento. Além disso, uma criança que não dorme bem, por exemplo, pode ter um maior risco de obesidade infantil e também um sistema imunitário mais frágil. Quanto aos pais, a falta de sono também afeta bastante. Afeta a saúde, afeta a memória, afeta a relação do casal, afeta muitas vezes a parte profissional e afeta sobretudo a harmonia da casa. A parentalidade é uma aventura, não é? Dá trabalho, é difícil, mas também é muito feliz. A questão é que se estivermos sempre cansados, acabamos por viver tudo isto de uma forma muito mais pesada e acabamos por não ser os pais e as mães que queríamos ser. Então, o que é que nós podemos fazer para ter filhos que dormem bem? Bom, primeiro temos de ter filhos saudáveis e confortáveis. Essa é a base de tudo o resto. E depois, partindo do pressuposto que temos uma criança que tem saúde, que está confortável e que tem tempo de pai e de mãe, então há 3 princípios que são quase sempre transversais a um bom sono. Primeiro princípio, as rotinas. As rotinas são aquela palavra meia chata que parece que a nossa vida se torna muito aborrecida depois de sermos pais porque só ouvimos falar de rotinas. Mas as rotinas são mesmo importantes para as crianças. São balizas, não é? Acaba por ser um dia tão diferente em tanta coisa, aprendemos tanto, vivenciamos tanto, experimentamos tanto, que haver rotinas para saber o que é que acontece a seguir traz alguma sensação de segurança ao bebê e à criança pequena. Portanto, usar uma boa rotina para adormecer quase sempre funciona bastante bem, mas tem de ser uma rotina agradável para todos, não pode ser uma grande seca para os pais, não pode ser uma coisa que excite demasiado as crianças, nem pode ser uma rotina demasiado longa. Por exemplo, o banho costuma funcionar bem como último momento do dia, um pós-banho mais calmo, tranquilo, um pai e uma mãe que metem o creme, que metem o pijaminho enquanto falam mais baixo, ou contam uma história, ou cantam uma música, quase sempre pode funcionar bem como uma boa rotina para adormecer, que é um sinal para os bebés e para as crianças de que vão dormir a seguir. O segundo princípio muito importante para o sono dos nossos filhos é a hora de deitar. Nós temos uma hormona que funciona com o sol e que se liberta quando o sol se põe e que se chama melatonina e que nos diz: vá, é hora de ir descansar. Se aproveitarmos este momento, o que acontece é que adormecer é quase sempre uma tarefa mais fácil. É óbvio que não podemos descurar o tempo de pai e de mãe. Portanto, existe um horário ideal e o horário ideal para deitar os nossos filhos ronda ali as 8 e as 9 da noite. Mas depois existe o horário real. Portanto, se os pais chegam muito, muito tarde e não há tempo de pai e de mãe, este horário vai ter que ser arrastado um bocadinho. Mas é importante não deixarmos que os nossos filhos fiquem muito tempo acordados, à espera de os cansarmos mesmo muito. Porque crianças demasiado cansadas vão ter muito maior dificuldade em adormecer e vão ter muito maior dificuldade em descansar bem durante a noite. E por fim, o último princípio importante para o sono e também dos mais difíceis para a maioria dos pais, a autonomia. A autonomia não significa deixar um bebê adormecer sozinho num quarto fechado, no escuro, a chorar. Nada disto. As pessoas às vezes tendem um bocadinho a confundir. Mas é muito importante que os nossos filhos aprendam a adormecer de forma autónoma, sozinhos. Claro que com a mãe, com o pai ao lado, a ajudar, a acalmar, mas o nosso trabalho enquanto pai e enquanto mãe é acalmar, permitir que eles estejam tranquilos o
suficiente para depois conseguirem fazer o caminho sozinhos. Então, se os nossos filhos conseguirem adormecer sozinhos no seu espaço, na sua cama, sem grandes embalos, sem grandes ajudas, sem maminhas, sem biberões, exatamente no momento de adormecer, a tendência é para que durante a noite, em microdespertares que vão fazendo, consigam readormecer de novo porque se sentem exatamente no mesmo espaço. Agora, quando adormecem com uma determinada ajuda, e de repente percebem que não têm essa ajuda disponível, acabam por despertar, por chorar e por precisar de novo que essa ajuda chegue. Por isso, desde que os nossos filhos estejam confortáveis, é importante irmos conseguindo deitá-los sozinhos nas suas camas, connosco por perto, para ajudá-los, para os consolar, obviamente, se eles ficarem irritados ou chateados, mas tentar que eles façam este caminho sozinhos. E isso vai permitir que a noite de sono seja cada vez mais longa e que os nossos filhos, quando acordam, é só apenas porque precisam de facto de nós, porque estão com fome, porque estão com frio, porque tiveram um susto, um medo, um sonho mau. E aí sim, obviamente, que vamos ter com eles e os ajudamos e os consolamos. Espero que estas dicas vos ajudem, mas acima de tudo, e muito importante, não desvalorizem o sono. Não desvalorizem o sono dos vossos filhos, porque o sono dos vossos filhos implica a saúde dos vossos filhos, a vossa saúde física, a vossa saúde mental. Não esperem anos para pedir ajuda, não esperem demasiado tempo, porque isso vai influenciar muito a harmonia da vossa casa e da vossa família. Espero que tenham gostado deste contributo. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube do Continente, fazer gosto e partilhar com quem acharem que faz sentido. Um beijinho e durmam bem.